Opa, beleza, galera? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre decrescimento e a relação dele com o anarquismo. Decrescimento é uma proposta econômica feita por economistas, né, que advoga para que a gente precisa equilibrar a atividade econômica dos seres humanos com a capacidade da natureza de produzir recursos e degradar a poluição que a gente gera. Ela é uma proposta alternativa ao desenvolvimento sustentável. O que acontece? O desenvolvimento sustentável, ele veio como uma espécie de salvação quando as pessoas perceberam isso. Elas perceberam que a humanidade estava consumindo mais recursos do que o planeta é capaz de gerar. Então, eles houve toda uma campanha, né, e tudo mais, muito ativista, muito dinheiro rolou para que as empresas começassem a manejar os seus dejetos, né, de forma a não poluir o ambiente e a usar matérias-primas menos agressivas, né, usar, sei lá, madeira de reflorestamento em vez de derrubar a floresta para fazer papel, coisa do tipo. Só que por exemplo, por isso que seus móveis hoje são todos compensados, né? Eles não são mais de madeiras nobres, porque tem que derrubar uma floresta nativa para fazer isso, né? Então, o que que acontece? O decrescimento, ele é muito importante para a gente que é anarquista, por um motivo muito simples. A sociedade atual, ela está consumindo de uma forma que a gente está acima da capacidade do planeta e a gente vai acabar destruindo todos os biomas que existem, né? Para vocês terem uma ideia, existe um índice que conta toda a produção, toda essa capacidade de produzir e de reciclar que a própria natureza tem e compara com a produção que o ser humano está fazendo, a extração de recursos que o ser humano está fazendo e a poluição que o ser humano está jogando na natureza. E esse índice aponta que mais ou menos em julho a gente já teria consumido tudo que a natureza é capaz e dali para diante, né, isso foi ano passado, né, esse ano vai piorar e no ano que vem mais. Né, dali para diante a gente já está consumindo além. Por que não dá um colapso imediato? Porque a natureza é acumulativa, ela já acumulou muita coisa. Então, por exemplo, você tem uma camada de 1 metro de solo, se você destruir ele 1 centímetro por ano, vai demorar 100 anos. Então, foda-se quem está vivo daqui a 100 anos, né? Não vai ter solo para essa pessoa, mas o capitalismo está agora consumindo, enriquecendo algumas pessoas agora. Então, para a gente decrescer, a proposta, ela tem várias coisas, né? Aqueles, por exemplo, tem os 3R que todo mundo já deve conhecer, né? O reduzir o consumo, reutilizar as coisas que você comprou e reciclar, né? Depois o que for descartado. Mas tem mais coisas, né? E acho que a mais relevante de todas para o anarquismo é o relocalizar, né? O que que significa isso, né? A maior parte do nosso consumo de energia, de recursos hoje em dia no planeta se deve ao transporte. Né? Como no capitalismo a relação entre o capital e o trabalho é o determinante para que haja o lucro dos patrões, é relevante que você leve a sua fábrica para o lugar onde a mão de obra é mais barata. Hoje em dia é na China. Então, se você tem um mercado consumidor na Europa e a produção na China, você precisa transportar isso. E esse transporte, ele gasta uma quantia absurda de petróleo, que leva a emissão de gás carbônico na atmosfera. Esse gás carbônico a natureza não está dando conta de absorver, porque além de ser uma quantia excessiva de gás carbônico que a gente está jogando, a gente destrói as florestas que poderiam absorver esse gás carbônico. Ou seja, a gente lasca de um lado e do outro, né? A gente produz mais lixo e impede que a natureza metabolize essa poluição que a gente fez. Então, e é por isso que o desenvolvimento sustentável, ele é basicamente uma proposta de crescimento sustentável. Ele nunca questionou o crescimento. E é por isso que os economistas que defendem o decrescimento fazem questão de chamar de decrescimento. Por quê? Porque a gente não pode mais manter o crescimento da economia. A gente já chegou, já passou do limite desde os anos 80, pelo menos. Desde os anos 80, a humanidade está destruindo a natureza, porque ela não
vive no limite, dentro dos limites que a natureza é capaz de suportar, né? Então, uma das principais coisas para a gente se manter dentro dos limites da capacidade da natureza é consumir produtos da sua própria região. Quanto mais próximo for a produção e o consumo, melhor. Você pode, digamos, ter uma geladeira muito mais cheia de um produto da sua região sem impactar o ambiente tanto assim, do que se você tiver só uma bandejinha de kiwi da Nova Zelândia, né? E isso é muito relevante para o anarquismo, porque o anarquismo ele advoga que a gente tenha controle, né, sobre todas as esferas da nossa vida, o máximo possível, que não fique na mão dos outros, porque se você faz isso, você delega poder para outras pessoas e elas não dá para confiar, né? Essa é a verdade, assim. O anarquismo ele é realista na perspectiva de que o ser humano é egoísta, né? O ser humano também é altruísta, mas ele também é egoísta, ele tem os dois potenciais. E o potencial egoísta, ele faz com que a gente abuse do poder, se a gente receber poder que a gente não deveria ter. Não deveria ter, ninguém deveria ter o poder, por exemplo, do Bolsonaro. Ninguém, não adianta você botar um bom presidente, não deveria ter, porque um presidente sempre vai fazer coisas que são abuso de poder. Então, com as coisas sendo produzidas localmente, a gente tem um controle daquilo. É extremamente importante para o anarquismo funcionar que as pessoas tomem responsabilidade. Responsabilidade do que elas consomem, responsabilidade de como que elas vão lidar com os resíduos desse consumo delas. E, ao relocalizar a economia, voltar para o local, tem até uma galera que defende o quilômetro zero. O que é um produto quilômetro zero? É aquele que não andou nenhum quilômetro entre o produtor e o consumidor, né? É um pouco utópico, né? Assim, são alguns quilômetros, num raio de algumas dezenas de quilômetros, tá bom. Mas não faz sentido, não faz o menor sentido que você precise que o seu celular seja feito na China. Não faz. Faz sentido só para o capitalismo. E o capitalismo está destruindo os ecossistemas do planeta inteiro, graças a essa lógica. Então, né, uma coisa também muito relevante é que para a gente ter a maioria das sociedades do mundo anarquistas, né, e não precisa ser todas, mas quando você tem a maioria, você a hegemonia, né? O capitalismo ele não é o único sistema econômico que existe, mas ele é o hegemônico, a gente não pode dizer que a humanidade está no capitalismo. Então, é muito relevante que a produção seja local. Mas aí, todos os benefícios da globalização a gente vai deixar de lado? Não, a gente pode muito bem estar conectado mundialmente, a gente pode conversar com todas as pessoas do mundo inteiro, a gente só não precisa consumir uma coisa que vem do outro lado do planeta, né? Na verdade, as coisas, para darem certo, a gente precisa conseguir conversar, sei lá, com o japonês, com o sul-africano, com... Agora só me vem um país na cabeça, gente. Vamos falar, a gente tem que conversar com as pessoas da Namíbia, porque é muito importante a troca de informações, né? Porém, a gente não precisa consumir as coisas dessas pessoas que elas produzem lá. Deixa para eles. Se você quer tanto consumir o kiwi da Nova Zelândia, pega a semente dele e desenvolve ela até ela se tornar capaz de nascer no seu quintal. Então é isso. Assim, a gente precisa sobreviver, era isso que eu queria falar aquela hora. Só vai dar certo a sociedade qualquer que a gente quiser se a gente estiver vivo. E para a gente ficar vivo, a gente vai precisar de crescer a economia. Ah, mas os países pobres, como é que fazem? Os países pobres, eles, é claro que podem desenvolver a sua economia, né? A gente tem que redistribuir as coisas. Mas a gente precisa mudar os valores. Não é relevante você ostentar consumo, né? O relevante é ter uma vida significativa. Né? Então, uma mudança de valores também é algo que o decrescimento advoga muito.
e que o anarquismo também advoga. São duas coisas que se interseccionam muito bem. Então é isso, gente. Procurem sobre o decrescimento econômico. Os economistas que defendem isso têm argumentos sem fim, muito bons. Eles explicam como é que funciona a economia capitalista, explicam como que funciona a capacidade do planeta de gerar recursos e absorver nossa poluição, explicam por que o crescimento ele não pode acontecer de forma infinita, né? Um dos valores do capitalismo que é o maior problema é justamente a ideia de um progresso infinito e que está associado a um crescimento infinito. E não existe crescimento infinito num mundo finito. E o argumento mais comum de ser usado é de que a tecnologia vai gerar novas energias, novos recursos, e que cada vez que uma tecnologia nova se desenvolve, a gente abre um leque gigante de recursos. Então a gente não precisa se preocupar em estar gastando, sei lá, a gente não precisa se preocupar com o pico do petróleo, porque vai vir outra fonte de energia. Gente, o mundo não tem só ser humano, não. Não tem só humano ridículo e civilizado. Tem gente que quer ficar lá, vivendo do seu jeito, sabe? Tem muita gente que não quer a civilização e todos esses valores, não quer estar conectado 24 horas por dia na internet. E essas pessoas vão morrer para que o capitalismo continue existindo, a civilização ocidental continue se perpetuando. E além de não ter só seres humanos, tem todos os outros seres vivos. A gente não tem direito de eliminar os outros seres vivos. A gente não tem direito de prejudicar as próximas gerações, consumindo agora e não deixando para eles. São questões éticas. E por isso é muito importante decrescer. É isso aí, até mais.